Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lois e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos voltar a falar de cinema, né? Mais uma vez de cinema, agora sim eu estou voltando a frequentar as salas, né, do Rio de Janeiro, coisa e tal, de cinema, e falar um pouco do que está rolando em circuito, tá? E hoje eu quero trazer para vocês, tá, uma conversinha rápida sobre o filme Avatar, né, a continuação do Avatar, tá, do James Cameron, tá? Esse filme que ele segue uma vibe, né, de trabalhar dentro de uma história de ficção científica, né, temas muito atuais, né? E isso já foi visto no primeiro filme, a gente está vendo agora no segundo filme isso também acontecendo, tá? E é muito interessante a gente perceber como esses temas são abordados, né? Você está vendo ali claramente uma questão ambiental sendo tratada, né? Da questão da biodiversidade, dos povos que vivem nas florestas, né? Da preservação das florestas, da preservação dessa vida na floresta, da preservação desses povos originários, né, que passaram por um verdadeiro genocídio, né? Se a gente fizer uma comparação, embora seja sempre muito complicado você comparar essas coisas, né? Mas muita gente fala muito do genocídio de judeus na Segunda Guerra Mundial, que tem uma estimativa de que foram 6 milhões de judeus mortos ali no período de mais ou menos 6 anos, né? Enquanto que se você falar do genocídio, né, dos povos originários, dos povos indígenas da América, né, quando Cristóvão Colombo chega à América em 1492, estima-se que o continente tivesse 50 milhões de habitantes, né, toda a América de cima a baixo, né. E essa população foi praticamente dizimada, né, num espaço aí de 3 séculos, né, o que foi realmente o maior genocídio da história da humanidade, se a gente considerar em números absolutos, né, no caso, né. E aí o Avatar ele vai trabalhar essas questões, né? Ele vai realmente trabalhar essas questões, vai mostrar, entendeu, como o ser humano é extremamente ganancioso e ele está destruindo o seu ecossistema, está destruindo o meio ambiente, tá? E ele vai trabalhar justamente essas questões aí, né? Agora, é um filme também que tem uma pegada visual muito legal, muito bacana, né? A gente vai ter mais de 3 horas de duração nesse segundo Avatar, o primeiro também já havia sido grande, tá? E para falar um pouco do plot do filme, né, você tinha aquele casal, né, que era formado por aquele homem da Terra que acabou, né, virando, vamos dizer assim, um avatar, né, no caso, ele continuou a viver como avatar, né, e ele vivia como uma nativa, né, e eles acabaram tendo filhos, né. E agora o que vai acontecer? O povo da Terra, tá? Que é o povo predatório, né? Que é o povo do céu, né? Ele está vindo para se vingar, né? Desse protagonista, né? Desse terráqueo, vamos dizer assim, que passa a viver nessa tribo, nesse planeta, né? E aí o que acontece? Ele vai ser caçado, né? Pelos humanos, né? No caso, que vão destruindo tudo que é visto à torto e à direita, e ele acaba sendo obrigado a fugir com a mulher dele e com os filhos, tá? Da floresta, e ele vai viver com povos, entendeu? Nativos do planeta, né? Que vivem no mar, né? E aí você vai ver toda uma... Se no primeiro filme você tem toda uma ligação com a floresta, né? E aí a alusão à floresta amazônica é um negócio assim, direto, né? Agora você tem uma ligação com a vida marinha, com a fauna marinha, com a biologia marinha, né? Então você tem baleias, por exemplo, você tem seres marinhos, né? Que esses povos, né, originários que vivem no mar, né, eles acabam convivendo, né? E sempre dentro daquele espírito de harmonia, né, no caso, né? Até que chegam os humanos para estragar tudo isso, né? Então o filme ele trabalha essas questões, você vê que ele... Nessas 3 horas de filme, né, você vai ter toda aquela parte da cena de ação, né, que é uma batalha muito violenta e sangrenta entre esses povos originários e os humanos, tá? Mas ao mesmo tempo também você vai ter boa parte do filme justamente batendo nessa tecla, tá, da preservação da biodiversidade, da preservação dos ecossistemas, né, e da preservação do meio ambiente, né, no caso, né? Então James Cameron realmente ele consegue fazer uma história muito bonita nesse aspecto, né? E ele também consegue fazer um bom filme de ação, né? Até porque essas cenas de ação
elas acabam dando um tom muito forte, muito carregado no filme, né? Que acabam contrabalançando esse tempo que é muito dado a essa coisa mais, vamos dizer assim, essa coisa um pouco mais romântica, um pouco mais fantasiosa, mas trabalhando esse tema atual que é a questão da preservação do meio ambiente. É muito interessante a gente ver como isso, né, é trabalhado nesse filme, né, e como esse filme ele segue essa vibe. O vilão principal do filme, dando spoilers aqui, tá, que eu estou realmente precisando dar spoilers para poder falar um pouco, né, ele não vai ser, vamos dizer assim, eliminado, não vai ser morto no filme, né? Até porque parece que o James Cameron já está querendo fazer outras continuações de Avatar, né? No futuro, né? No caso, tá? E aí esse filme ele vai trabalhar essas questões. Você tem algumas partes ali do filme que são realmente chocantes, né? Da violência, né? Desses seres humanos aí no caso, tá? E é isso, gente. Vale a pena dar uma olhada, tá? São 3 horas de filme. Os filmes que tem 192 minutos, ou seja, 3 horas e 12 de filme, tá? Tem um bom elenco, né? Tem a Zoe Saldanha, tem a Kate Winslet, né? Que a gente acaba não sabendo que é ela, né? Porque tá todo mundo lá azul com cara de gato, né? No caso, né? Mas é um filme que vale a pena a gente ver, tá? Eu confesso a vocês que não é dos meus preferidos, não é uma das minhas franquias preferidas, tá? Mas o fato dele trabalhar de uma forma tão pronunciada, né, o James Cameron trabalhar de uma forma tão pronunciada e de uma forma tão, além de pronunciada, mas também metafórica, essa questão do meio ambiente, né, de ser uma coisa bem clara, né, de que ele está realmente ali fazendo uma espécie até de manifesto, podemos falar isso, né? De preservação do meio ambiente, né? O Avatar é um manifesto, a gente pode falar que o Avatar tem essa cara de manifesto, né? Só isso eu acho que já é muito interessante, né? De você trabalhar o filme fora os grandes efeitos visuais que são utilizados nesse filme justamente para carregar nas tintas, né? Dessa biodiversidade. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? E a gente no futuro vai falar de mais filmes aí, tá? Que estão rolando, seja no YouTube, seja no streaming, seja vamos dizer assim, no circuitão de cinemas mesmo, tá? E a gente se encontra numa outra oportunidade e nunca esqueçam de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.